Buraco da Minhoca se situa numa alça de acesso para o Minhocão. O Minhocão ele liga os lados leste e oeste da cidade de São Paulo, se encontram bem no centro da cidade e passa por baixo da Praça Roosevelt, que também é um polo cultural riquíssimo do centro de São Paulo. E um ponto de convergência de diversas tribos urbanas, de diversas vertentes artísticas, né, principalmente arte urbana, que hoje se encontra em produção lá. A iniciativa do Buraco da Minhoca, ela surgiu de uma forma completamente espontânea, né? Depois de uma assembleia do Parque Augusta, algumas pessoas continuaram em um canto da Praça Roosevelt, bem próxima da entrada dessa alça de acesso, e começaram a fazer batuques, começaram a cantar, a dançar, e apesar de não ser ainda 10 horas da noite, a polícia veio nos abordar e dizer que não poderíamos ficar naquela localidade porque estávamos incomodando os vizinhos com o nosso barulho. Nós olhamos para baixo, para aquela alça de acesso, toda iluminada, né, e principalmente é importante dizer iluminada para que seja incômodo para os moradores de rua dormirem lá dentro, para evitar a ocupação por moradores de rua. E perguntamos para os policiais se nós poderíamos ficar naquele espaço. Eles disseram que não havia nenhum problema ficarmos lá. Descemos, né, saímos da Roosevelt, então descemos para aquele espaço e essa foi a primeira festa do Buraco da Minhoca. Naquela mesma noite a gente começou a perceber as potencialidades daquele espaço. Outra coisa que é interessante dele é que a partir das 9 horas da noite ele fecha, então não passa nenhum carro, não tem nenhum fluxo de carro por um perímetro de quase 1 quilômetro dentro daquele túnel. É extremamente bem iluminado. Então é um ambiente perfeito para qualquer tipo de evento urbano que possa acontecer. É como se já tivesse uma infraestrutura básica dada ali de presente para nós. Nessa primeira festa havia também o Chico Cello, que é um DJ itinerante. Ele anda com uma caixinha de som acoplada ao lado do corpo, foi ele que deu o tom da festa e praticamente esteve em todas as outras festas e eventos do Buraco da Minhoca. Ele também criou a página do Facebook, né? Depois desse dia nós batizamos o espaço de Buraco da Minhoca, tanto pela lógica tanto relembrando principalmente dois conceitos, que são o conceito da Alice no País das Maravilhas, né? De que ela cai num buraco que não é bem um buraco de minhoca, mas ela cai num buraco que vai para uma outra dimensão, e também relembrando o conceito da física do Buraco da Minhoca, que também remete a uma viagem espacial para outras dimensões. Então a gente entende que entrando lá dentro a gente consegue entrar num outro limiar de uso do espaço público, né? A gente consegue usar e vivenciar um espaço que a princípio seria um não lugar, um espaço de trânsito, e transformar aquilo num espaço de vivência, num espaço que signifique algo a mais para as pessoas, né? Principalmente ligado à memória afetiva dessas pessoas. A partir daí a gente começou também a propor outras festas que foram praticamente semanais, às vezes mais de uma por semana. Não reivindicamos, né, em nenhum momento a autoria das festas, ou no máximo só das que a gente propunha, mas não reivindicamos o fato de, né, sermos donos do espaço. Ninguém é dono daquele espaço é um espaço público. Então qualquer outra pessoa que se sentisse à vontade para propor outras festas, outros eventos, também propunha. Mas quando nós, né, aquelas pessoas que começaram a fazer as festas, nos propunhamos a fazer, sempre pensávamos em como nós podíamos quebrar um pouco com a lógica do consumo do entretenimento que circunda toda a região do Baixo Centro de São Paulo, principalmente da Rua Augusta, que começa exatamente naquela esquina. Então a lógica que vigora na Rua Augusta, apesar de a Rua Augusta ser um espaço de trânsito intenso também, é uma lógica que sempre remete a um espaço fechado, elitizado, voltado para um público que se identifica entre si. Então você não vê os diferentes, né, se comunicando dentro desses espaços, sempre pautado no poder econômico. Então se você não tem dinheiro, às vezes você sequer entra, porque você já tem que pagar para entrar, você paga caro para consumir, você paga para ouvir a música, você paga para interagir com outras pessoas. E uma vez que essas festas aconteçam dentro de um espaço público, sem o menor critério exclusivo de entrada ou de permanência, vem quem quiser, e aí você está de fato lidando com todas as diferenças possíveis que existem no centro de São Paulo. E isso, mais rico do que isso, impossível, né? Assim que essas festas começaram a acontecer, os vizinhos, as associações de moradores também começaram a se incomodar. De fato, havia bastante barulho no início, a gente não tinha noção da dimensão
do som, né, do quanto ele reverberava entre os prédios ali, e a gente fazia o som muito próximo da entrada. Isso chamou a atenção também da Polícia Civil e da Polícia Militar, que tem bases na Praça Roosevelt, e essas festas começaram a ser sistematicamente interrompidas pela Polícia Militar principalmente. Então muitas festas, mesmo respeitando a questão do horário, mesmo respeitando a questão do barulho, mesmo respeitando várias questões, ainda assim eram barradas pela PM logo antes de começar. A partir daí a gente sentiu a necessidade de falar com o poder público e levar essa iniciativa ao conhecimento do poder público e começar a discutir oportunidades e alternativas para que o poder público também entendesse que esse era um movimento espontâneo, mas que deveria ser integrado ao tecido urbano e social e cultural ali da cidade, e que não simplesmente negasse a possibilidade de nós realizarmos qualquer tipo de evento, principalmente eventos musicais, naquele espaço. A partir daí, várias reuniões já aconteceram, sempre com representantes diferentes, porque é uma coisa que o poder público também tem que entender, é que os movimentos horizontais que surgem no centro de São Paulo, eles não têm representatividade, eles não têm liderança, porque na verdade todos são líderes, todos podem responder pelo movimento. Não existe uma personalização de quem faz mais, de quem fala mais, ou quem trabalha mais, ou quem está há mais tempo. Todos, numa vez sendo horizontal, todos têm de fato o mesmo peso dentro do movimento, e todos têm a mesma apropriação conceitual para poder dizer, e para poder falar e decidir a respeito daquele movimento. Então, dentro dessas reuniões, nós estávamos com Secretaria de Cultura, Subprefeitura da Sé, Conselho de Segurança, com o Comitê Gestor da Praça Roosevelt, Polícia Militar, Polícia Civil, e estamos criando, né, principalmente por uma demanda do poder público, estamos começando a criar formas de normatizar o acesso a esse espaço. É interessante também dizer do movimento que o poder público faz, né? A princípio ele ignora, em seguida ele tenta barrar, quando ele vê que barrar não é a forma possível de se lidar com isso, que é inevitável, ele vai ter que lidar, aí ele começa a tentar normatizar, ele começa a tentar colocar as normas que ele já tem vigentes, que são já cristalizadas dentro daquele espaço, e o que a gente tem feito é uma tentativa de mostrar para o poder público que existem outras formas de se lidar também com esses movimentos sociais que abrangem o Baixo Centro de São Paulo, principalmente, mas que estão em outras localidades da cidade também. Então essas conversas, elas continuam acontecendo. A gente tem atualmente evitado fazer festas, o poder público também tem negado o acesso a essas festas e eventos nesse período, enquanto a gente ainda está se resolvendo sobre como vão ser, né, qual vai ser essa normatização que o poder público vai tentar fazer, mas isso ainda assim não nos impede de continuar pensando em como usar aquele espaço.